Olha, as eleições municipais estão se aproximando e os pré-candidatos já começam a se movimentar. Mas o que eles podem ou não fazer nesse período que antecede as eleições? E a quais questões os eleitores precisam ficar atentos, hein? Para esclarecer essas dúvidas, eu converso agora ao vivo com o Alessandro Paixão, que é advogado especialista em direito eleitoral. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Inicialmente, dizer da minha alegria em poder participar com vocês mais uma vez, da programação da TV Pai Eterno, em especial comandada aí por você. Prazer recebê-lo também, viu, doutor? Ainda mais para nos ajudar a entender sobre assuntos tão importantes, né? A gente sabe que as eleições municipais são aquelas eleições que mais estão próximas da população e requerem também alguns cuidados, né? Quero entender quais são as principais regras que esses candidatos devem seguir nesse período pré-eleitoral. Qual que é o cenário neste momento? O que já pode, o que ainda não pode fazer, o que não pode acontecer? É importante esclarecer inicialmente a questão do nosso calendário eleitoral, né? Nós temos aí uma programação, todo ano de eleição, essa programação ela é do Tribunal Superior Eleitoral, e nós temos, nesse período de início de ano, o que nós chamamos de pré-campanha, né? E a pré-campanha ela é eminentemente uma atuação junto aos partidos políticos e até agora, no dia 20 de julho, até o dia 5 de agosto, nós teremos as prévias eleitorais junto aos partidos políticos. O registro das candidaturas até o dia 15 de agosto, e só a partir do dia 16 de agosto nós temos efetivamente a campanha eleitoral. Mas o que pode, Wilker, e o que não pode nesse período aí de pré-campanha? De forma muito objetiva, é importante que aqueles pré-candidatos tenham conhecimento, bem como toda a população, que nesse período é eminentemente proibido o pedido de voto. Tanto pedido explícito quanto pedido implícito, que aquele, segundo o entendimento do TSE, se dá pela utilização de palavras-chave, pedindo apoio, pedindo a colaboração numa possível campanha, né? Então, o TSE já tem um entendimento sobre essa questão das palavras-chave, que são proibidas, palavra-chave é proibida durante esse período de pré-campanha. Então, pedir de voto é proibido. Esse momento, o pré-candidato ele deve se dedicar a apresentar a sua pessoa no sentido de colaboração com o partido. O que eu tenho feito enquanto cidadão, o que eu tenho feito enquanto já agente político, se for o caso, né? Qual é a minha participação nas atividades sociais dessa cidade, desse município, me apresentando à coletividade, mas não pedindo voto. Certo, aquela história também de doar cestas, doar gasolina, proibido antes e durante também. Proibido agora e depois também proibido, né? E depois da campanha também proibido. Essa questão de doação com objetivo eleitoreiro, né? Tanto no período de pré-campanha quanto no período de campanha é expressamente proibido. Na verdade, Wilker, é bom que todos tenham conhecimento que o brinde, né? É conhecido brinde. Brinde é vedado, não existe essa figura do brinde. Antigamente a gente tinha essa prática, né? Hoje é vedado pela lei eleitoral, pela Constituição Federal, esse tipo de procedimento. Perfeito. E quais são as penalidades para os candidatos que desrespeitam essas regras? Bom, nós partimos aí da possibilidade de aplicação de multas, até mesmo a possibilidade, a depender do contexto, a gente costuma brincar do contexto da obra, né? Até mesmo uma cassação, um não registro, a depender do que foi praticado durante esse período aí de pré-campanha. Inicialmente,
a justiça eleitoral, a lei eleitoral, quando existe excesso, né, essas práticas é a aplicação de multa mesmo. Tá certo. E a Justiça Eleitoral tem ferramentas para monitorar, para fiscalizar o cumprimento dessas normas e de que forma a população também pode se envolver nisso? É bom que o cidadão tenha conhecimento que o controle da administração pública, o controle desses atos eleitorais e pré-eleitorais, também é uma obrigação nossa enquanto cidadão, né? Nós temos que acompanhar, nós temos que usar da nossa força enquanto cidadão e levar os atos irregulares ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Nós temos o Pardal, que é uma ferramenta muito utilizada, mas, independente disso, o Ministério Público Eleitoral está aí para agir contra esses atos irregulares, esses vícios de pré-campanha e durante a campanha também. Perfeito, principalmente no interior, né? Acontece muito, mas não só no interior, mas majoritariamente nos interiores a gente vê isso, essa coisa Sim. de troca, né? Troca de favores agora perto do período eleitoral. A pessoa fica 4 anos lá muitas vezes na prefeitura, na Câmara de Vereadores e não faz nada. Aí nesse período eleitoral começa a fazer troca de favores e ganha mais uma eleição. Então a gente precisa, como cidadão, ter um senso bem crítico com relação a isso, porque essas eleições são importantíssimas. Não é para a gente votar numa pessoa apenas porque é amigo da família ou algo nesse sentido. A gente precisa se atentar às questões da cidade. Eu lembro também, por falar em interior, que quando eu era criança existiam aqueles comícios, né? Depois tinha um show lá e a população se juntava toda. Era uma festa que acontecia. Isso é proibido agora? Como é a legislação com relação a esse tipo de evento nesse momento, agora em 2024? O showmício, o famoso showmício, né, Wilker, continua vedado, né? Nós temos uma vedação, showmício é proibido. O que hoje é reconhecida a possibilidade é justamente show de determinados artistas com o objetivo de arrecadação, mas não se confunde com o showmício, né? O objetivo de arrecadação para campanha, um determinado artista que tem uma vinculação, né, com o candidato ou com o partido político, atendendo às regras da Justiça Eleitoral, tranquilo, isso é possível, mas o showmício não é possível. Antigamente também era muito comum, né, a questão do brinde, da camiseta, do chaveiro, desses presentes, pequenos presentes que serviam, na verdade, para demarcar a atuação ali daquele candidato ou daquele pré-candidato. Tudo isso continua vedado. Tá certo. Não dá para falar desse assunto sem mencionar as redes sociais, né? Elas se demonstraram ali ferramentas importantíssimas no processo eleitoral aqui no nosso país, não só no Brasil, mas no mundo todo também. Como que a legislação dá conta disso hoje em dia? Quais são as regras que já estão postas quando o assunto é rede social nas eleições? E agora a gente ainda tem mais um ingrediente que é a inteligência artificial. A Justiça Eleitoral já tem mecanismo, já tem legislação para tratar desse assunto? Já sim, é a grande novidade, eu acredito, para essas eleições, viu, Wilker? Por quê? A inteligência artificial, ela pode ser utilizada, mas sem criar o que ficou conhecido como deep fake, que é criar imagens de um suposto candidato em situações que venha denegrir a imagem desse candidato, por exemplo. Mas o uso da inteligência artificial para a criação de um texto, para a criação de uma atividade de marketing, isso é possível. Só que tem um alerta. Quando a inteligência artificial for utilizada, aquele partido político, aquele candidato, tem que colocar ali de forma expressa na divulgação que aquela divulgação, aquela construção foi utilizado a inteligência artificial. Então, acho que essa é a grande novidade, né, das eleições de 2024. E lembrando, todos os instrumentos, né, de tecnologia hoje, o celular, né, o computador, ele tem ali um endereço, né, e esse endereço ele fica gravado nessas publicações
E a Polícia Federal pode e deve atuar nesses casos, buscando coibir os excessos e, principalmente, responsabilizando, né, levando ao judiciário para que o judiciário venha responsabilizar aqueles que utilizaram de forma indevida as redes sociais e a inteligência artificial. Perfeito. Professor Alessandro Paixão, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos a respeito de um tema tão importante para a nossa vida, para a nossa sociedade. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, muito obrigado. Agradeço. Até mais.